Você foi enganado. Disseram que para ser homem bastava agradar, ser bonzinho, ser compreensivo. E agora você se sente fraco, perdido, invisível. Ela se afastou, você se quebrou e ainda acha que o problema foi ela? Não foi, foi você. Foi o homem que você escolheu ser. Esse vídeo não é sobre conquistar mulheres, é sobre conquistar a si mesmo. Sobre por que Sócrates nunca se curvaria por amor e porque se você continua se curvando vai perder tudo. A verdade é dura, mas ela liberta. Você não precisa de aprovação, você precisa de clareza, de fogo interno, de se tornar o tipo de homem que nem o silêncio dela consegue derrubar. Se esse início já te fez pensar diferente, considere deixar um like, ajuda muito a espalhar esse tipo de visão. Sócrates, o amor e o homem inquebrável. Assista até o final e nunca mais olhe para ela do mesmo jeito. Você já encarou os olhos de uma mulher e sentiu uma tempestade que não sabia nomear? Algo selvagem, mas sedutor. Algo doce bastante para entorpecer a sua cautela, mas profundo bastante para desarmar a sua razão. Um olhar que faz você esquecer o gume da sua própria espada, e nesse instante, irmão, você não está apaixonado, você está dominado. Não confunda isso com poesia, isso é engenharia, isso é estrutura, isso é natureza. Vivemos em uma era onde o conhecimento antigo foi abandonado, não por ser falso, mas por ser perigoso demais para o ego moderno, por exigir demais do homem que ousa vê-lo. Sócrates, porém, não recuou diante desse saber, ele caminhou direto em direção a ele, atravessando o nevoeiro com a lâmina da razão. E o que encontrou não foi misoginia, mas uma verdade que arde. O mistério feminino não é inimigo do homem, é o espelho onde ele encontra a sua maior confusão. Sócrates não amaldiçoou as mulheres, ele as revelou. Ele alertou que enquanto o homem é feito de linhas claras, disciplina, razão e estrutura, a mulher é feita em camadas, como fumaça, como véu, como a névoa. Ele não disse isso para reduzi-la, mas para nos alertar. O que é velado não deve ser seguido cegamente. O que encanta precisa primeiro ser compreendido, antes que consuma. Os homens de sua época riram, os jurados o condenaram, mas ele sorriu, pois sabia que um homem que entende apenas o que vê é como um soldado atraído pelo brilho da espada do inimigo, lindo, letal. Sócrates ensinava por perguntas, então pergunte-se, por que ela prefere o poder escondido ao poder declarado? Por que o carinho dela muitas vezes vem misturado à tática? Porque o silêncio dela fala mais do que as palavras que diz. Se você não questionar, nunca verá, e se não enxergar, se ajoelhará, não por amor, mas por ilusão. Na República, ele descreveu a alma justa, aquela que é governada pela razão, não guiada pela fome, pelo impulso ou pela necessidade de aprovação. Mas o que acontece com um homem que constrói sua vida sobre uma mulher cuja natureza ele não conhece? Esse homem não está edificando a sua alma, ele está levantando um altar à sua confusão, um templo à própria cegueira. Sócrates falava da alma tirânica, aquela conduzida pelo desejo, sedenta, insaciável, inquieta. E você a vê por toda parte hoje, homens vestidos de razão, mas acorrentados pela necessidade e validação feminina. Homens que constroem impérios, não para deixarem um legado, mas para impressionar uma mulher que não ficará quando perceber que ele se esqueceu de si mesmo no processo. Sócrates não estava te alertando sobre ela, ele estava te alertando sobre você, sobre o que acontece quando você não estuda sua própria fome, quando você não entende o tipo de mulher que o atrai e por quê. Ela não é o problema, ela é o espelho, ela é o teste. E o homem que não passa por esse teste não será apenas rejeitado por ela, será rejeitado por si mesmo. Você foi ensinado a buscar a beleza, mas Sócrates já sabia. A beleza é a isca. O que importa é a intenção que se esconde atrás dela. E é exatamente aí que os homens falham. Você busca a forma, mas esquece a essência. Deseja o toque, mas ignora o padrão. Não observa, se entrega. E quando cai, ela não estende a mão. Não por crueldade, mas porque a natureza dela não foi programada para salvar. Ela foi feita para selecionar, para testar, para adaptar. Ela não constrói, essa tarefa é sua. Esse é o seu peso, e ao mesmo tempo a sua coroa. Sócrates disse que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, mas talvez o que ele não disse em palavras, mas revelou em filosofia, é que o desejo não examinado é ainda mais perigoso.
E nenhum desejo é mais camuflado, mais hipnótico, mais silenciosamente destrutivo do que o desejo por uma mulher cuja natureza você não compreende. Ela não precisa fazer nada explicitamente, ela é o que é. E esse ser dela, feito de instinto, seleção e sobrevivência, vai refletir cada parte sua que você se recusa a encarar. Assim como o rio não odeia a pedra que o desgasta, ela não odeia o homem que desmonta, ela apenas segue o seu design. A questão é, você está seguindo o seu? Sócrates vivia cercado por homens que confundiam poder com aplauso, virtude com vaidade, valor com validação. Mas ele sabia, o verdadeiro poder pertence ao homem que não pode ser enganado, nem pelo que ama. Essa é a origem de tudo. Você não nasceu para girar ao redor dela, você nasceu para governar a si mesmo. Sócrates disse isso de forma indireta, mas está oculto em cada diálogo seu. Você será governado pela razão ou pelo desejo. Não existe um terceiro reino. O homem que cai dentro dela sem mapa não se liberta, ele se perde. Talvez sorria, mas afunda. E qual será seu destino? Culpar a correnteza pelo qual nunca treinou. Mas o homem que se treinou na razão, que interrogou seus próprios instintos, que encarou a sua sede nos olhos e desfez a ilusão antes que ela o seduzisse, esse homem não se afoga, ele navega. E ela o respeita, não por crueldade, mas por clareza. No banquete, Sócrates fala sobre Diotima, uma mulher que o ensina sobre o amor, não como prazer, mas como uma espada. Uma ascensão, do amor por um corpo, ao amor por todos os corpos, do amor pela beleza, ao amor pela sabedoria, e então ao divino. Mas a maioria dos homens nunca sobe, ficam presos no primeiro degrau, apodrecem no fundo do prazer, nunca perguntam o que aquilo deveria ter lhes apontado. E você, ouvinte, não deve apodrecer, você deve subir. Ela é o começo da pergunta, não o fim da jornada. Ela é o portal, não o reino. Ela é o vento, mas você precisa ser a vela. Sua força não está em dominá-la, mas em superar a necessidade de que ela te defina. Deixe que ela seja o mistério, deixe que seja o paradoxo, deixe que seja mulher. Mas você seja homem, no sentido socrático, medido, examinado, resistente, imune à lisonja, inquebrável na rejeição e impassível diante do brilho do efêmero. Essa é a sua trilha, esse é seu chamado, essa é sua dignidade. Dignidade não se recebe, se forja, na fornalha do silêncio, no peso da rejeição, na clareza gélida das noites em que ninguém vê, ninguém aplaude e ninguém virá te salvar. É aí que Sócrates te mandaria construir, não nos braços dela, não em sua validação, mas em seu tribunal interno, inabalável. O homem que precisa do calor dela para se sentir inteiro não tem fogo próprio. O homem que se curva para preservar a sua afeição acabará quebrado. E ela não recolherá os pedaços, não por maldade, mas por natureza. Porque até ela está procurando um homem que não precisa dela, mas a escolhe, com plena consciência de quem ela é e do que ela não é. Ela não é sua terapeuta, não é sua salvadora, não é o espelho onde você verifica se tem valor. Quer que ela te veja? Então fique onde poucos homens permanecem, na solidão, na disciplina, na mestria, sem precisar ser visto. Sócrates diz: o caminho mais curto e seguro para viver com honra é ser de fato aquilo que desejamos parecer. E o que todo homem deseja parecer? Forte, sábio, desejado, respeitado. Mas quantos fazem o que é necessário para se tornarem isso de verdade? Não corra atrás da atenção dela, cultive presença. Não corra atrás do corpo dela, domine seus apetites. Não corra atrás do amor dela, ofereça sua verdade e deixe que ela responda. Isso é o que Sócrates quis dizer com vida examinada. Não apenas pensamentos, mas motivos. Não só filosofia, mas postura. Não só saber o que é a alma, mas observar o que sua alma faz diante da beleza, da tentação e da rejeição. Porque naquele momento em que ela te testa, quando se afasta, quando se cala, esse é o verdadeiro ritual. Esse é o campo de batalha sagrado. Ali é onde a maioria se ajoelha e traz seu próprio trono. Mas não você. Você permanece. Você segura. Você escolhe razão, não reação. Você compreende. Ela não é o obstáculo, ela é o sinal. Se o afeto dela destrói o seu foco, a fraqueza já estava em você.
Se o silêncio dela quebra o seu espírito, o vazio já era seu. Não a culpe por ser como é. Estude, aprenda, respeite o seu design, sem se submeter a ele. Ela é vento, indomável, volúvel, livre. Mas você é o mastro. Você não se enfurece quando o vento muda. Você ajusta a vela. Isso é masculinidade. Não controle, não conquista, mas orientação inquebrantável. Esse é o segredo que o mundo não te conta. É a verdade que suas escolhas, roteiros e filosofias adocicadas enterraram sobre mentiras convenientes. Mas Sócrates sussurrou isso. Em cada parábola, em cada paradoxo, em cada gole do cálice envenenado, seja inabalável. Porque quando você é inabalável, ela sente, não com medo, mas com admiração. E quando ela sente que você não pode ser movido, ela fará o que sua natureza exige, ela orbitará. Não por submissão, mas por seleção. Não como prêmio, mas como resposta à sua presença. Porque a mulher em seu sentido mais profundo não cai por um homem, ela se alinha com ele. Ela espelha força, não pena. Ela segue ritmo, não palavras. Ela busca calor, não da chama que dança, mas da que permanece. Sócrates jamais mendigaria por lealdade. Ele se tornaria o homem a qual a lealdade é inevitável. Porque ele entendia a hierarquia das energias. O que é enraizado governa o que é fluido. E você, homem, não foi feito para correr atrás da água com as mãos vazias. Foi feito para construir um canal e deixar que ela flua. O mundo hoje te diz para te curvares aos sentimentos dela, para agradar, para se adaptar. E com isso te ensina a trair a única lei gravada nos teus ossos. Não se dobre, a menos que dobrar seja a sua vontade. Porque se você começar a se curvar para ganhar o afeto dela, vai se curvar de novo, e de novo, e de novo, até que não seja mais um homem, mas uma lembrança dele. Não há equilíbrio onde a moeda do amor é a autotraição. Não há intimidade sem integridade. Quer saber que tipo de homem a mulher não consegue abandonar? Não é o mais rico, não é o mais bonito, nem o mais romântico. É o homem que pode ir embora e ainda assim permanece inteiro. Porque no momento em que ela percebe que você não pode ir, que sua alma está acorrentada à presença dela, que sua chama apaga quando a luz dela se vai, ela entende, você não é mais fogo, você é vela, frágil, tremeluzente, esquecível. Mas o homem que mantém a sua linha, que sorri diante da rejeição, que continua sua missão independente do humor ou do movimento dela, esse homem vira gravidade. Ela sente isso, mesmo quando corre. Sócrates sabia disso, ele viveu isso. Enquanto outros debatiam vaidades, ele desmontava ilusões. Enquanto buscavam aplausos, ele buscava alinhamento com o real. E nada é mais real do que isso. A essência do homem não pode ser movida pela aprovação, nem mesmo pela da mulher que ele deseja, porque ela testará o seu centro, não para destruí-lo, mas para localizá-lo. E quando ela levanta a voz, você desabafa. Quando ela se cala, você implora. Quando ameaça ir embora, você perde o rumo. Esses não são argumentos, são exames. E cada vez que você falha, ela perde a fé. Não porque você seja indigno, mas porque você mostrou, o seu reino é feito de areia. Se você sentiu que isso está falando direto com você, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que serão postados aqui no canal. Aqui, a gente sobe junto, degrau por degrau. Ela não pode confiar em quem precisa mais dela do que de si mesmo. Você acha que a dor é punição, mas a dor é convite para se erguer, para se refinar, para se tornar o tipo de homem que ama sem se perder, guia sem dominar, sente sem se despedaçar. Isso não é estoicismo vazio, é soberania. É a essência masculina sem vício. É a alma de Sócrates, calma, composta e incontrolável. Isso, irmão, é o começo de um amor que não te escraviza. Você não foi feito para ajoelhar no altar do afeto. Foi feito para vigiar os portões da verdade, mesmo que custe tudo. No fim, Sócrates não deu mandamentos, deu perguntas, cortantes, desconfortáveis, libertadoras. Se você ousar segui-las, perderá coisas, ilusões, vícios, direitos imaginários, mas o que ganhará é tudo. Clareza, calma, autodomínio. E ao dominar a si mesmo, você já conquistou o mundo. Chamem você de frio, de distante, de duro demais, de lógico demais. Esses são os gritos de um mundo que teme homens que não se dobram.
Porque tais homens não seguem modas, não caem em tentações, não vendem alma por um beijo. Eles permanecem, não porque é fácil, mas porque cair já não é opção. E nesse permanecer você vira farol. Outros homens verão, se lembrarão do que foram feitos para ser, e esse eco irá mais longe do que jamais saberá. Então a você que ouve em silêncio, naquela dor ancestral que só os sábios reconhecem, eu digo, erga-se, sem raiva, sem desculpa, sem medo, não contra ela, mas por si mesmo. Não fuja dos testes dela, não tema o seu poder, encontre algo maior, seu próprio ser inabalável. E quando isso acontecer, o jogo termina, as ilusões morrem e a alma ascende. Chegar até o final do vídeo já mostra que você curtiu o conteúdo, e eu agradeço demais por isso. Para continuar nessa vibe, eu vou deixar aqui mais 2 vídeos do canal que complementam muito bem o que falamos hoje. Vale super a pena você assistir, eu tenho certeza de que você vai gostar.